Uma atuação desastrosa do Fortaleza. Aliás, está cada vez mais difícil tentar explicar, justificar o momento, esse início de temporada do tricolor comandado por Juan Pablo Vojvoda. A derrota contra o CRB parece muito mais uma peça de um quebra-cabeça mal feito, de uma temporada que começou de forma desastrosa, do que apenas um fato isolado. É muito complicado tentar entender o que se passa nas bandas do PC dentro de campo. Fortaleza até se classifica na Copa do Nordeste, mas incrivelmente termina ainda na quarta colocação, atrás até mesmo do Ferroviário, que venceu o Souza e tomou a terceira colocação do tricolor. Como falar desse momento do Fortaleza e também um pouco desse jogo contra o CRB, a sexta derrota do Fortaleza no ano, antes mesmo de começar Série A e Copa Libertadores. Olá, meu nome é Caio Costa, você está no canal do Caio Costa, muito obrigado pela sua presença. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. A gente bateu recentemente a marca de 14.500 inscritos por aqui, mas caminhando, procurando chegar rapidamente ao número de 15 mil. Peço também que você deixe o like aí no vídeo, porque chega a mais pessoas, dê o hype também, que ajuda muito no crescimento do canal. Como eu falei no início, é complicado a gente tentar avaliar o que está acontecendo com o Fortaleza. Se a gente for querer ser racional, vai falar das mudanças, vai falar que o time estava com dificuldade para fazer uma escalação inicial. A gente viu uma equipe que começou o jogo, por exemplo, com o garoto Caio Wesley, porque o Kaiser está contundido, e como hoje você só tem basicamente o Lucero, você preserva o Lucero, afinal de contas o Fortaleza vai jogar no sábado contra o Fluminense e na terça-feira contra o Racing. Aí tem um Gustavo Mancha jogando, enfim, um time com algumas figuras que não andam tão bem também, mas o nível de atuação não se justifica com mudanças, com essas alterações, até porque o Fortaleza investiu muito na janela. E aí é um parêntese. Até o momento, ninguém da janela surtiu efeito. Nenhum jogador. Nem Paul Fernandes, de qual se tinha muita expectativa, nenhum jogador. E vou nem falar de La Borreira e tudo. E ainda você ainda encontra um Gaston Ávila num inferno astral gigantesco. O jogo era equilibrado, com o Fortaleza um pouco melhor, apesar de finalização mesmo, apenas um chute para fora do Zé Wellison, quando o Gaston Ávila comete o segundo pênalti dele em 3 jogos, um pênalti infantil, um pênalti que o jogador do CRB não iria conseguir finalizar de primeira aquele lance. Parece que é aquela coisa da imposição física, né? As coisas não estão funcionando na bola, vai tentar na base da testosterona, e faz um pênalti que o Anselmo Ramon converte no rebote, né? O Breno faz até a defesa, mas o CRB faz o gol no rebote com o seu artilheiro. E a partir dali, o mínimo de organização que existia foi para o espaço. Foi para o espaço. O jogo trouxe todo o flashback de diversas partidas ruins do Fortaleza ao longo desse ano. A desorganização e a falta de objetividade do jogo contra o Souza, por exemplo. E aí é que eu entro, não faz diferença nesse momento quem está jogando. Contra o Souza era o Lucero, ou era o Kaiser. Contra o CRB hoje era o Caio Wesley, enfim. Parece que a coisa toda está contaminada de uma forma que, se sai um pouquinho do trilho, não consegue voltar para o trilho. E aqui nenhum trocadilho com o Ferroviário ter ultrapassado o Fortaleza na classificação. A coisa foi tão feia que o CRB ficou com um jogador a menos, o Darlison foi expulso aos 25 minutos do segundo tempo, e o Fortaleza não conseguiu executar uma forte pressão. Falta, parece, até mesmo força para tentar, na base de uma imposição, pelo menos um empate diante de um adversário que estava fragilizado. Aliás, um CRB bem modificado para esse jogo também, não era um time 100% completo da equipe alagoana. A rigor, lance de perigo, você vai ter já nos acréscimos uma jogada do Moisés do lado esquerdo que o zagueiro travou e o chute do Lucero defendido. É muito pouco. Parece que não mexe, parece que o time não consegue encontrar forças para sair desse momento complicado. Então, a palavra reflexão é muito repetida no futebol, muitas vezes, quando as coisas não andam. Mas o Alex Santiago deu um pronunciamento após a final do Campeonato Cearense, falando em mudanças, falando em reflexão, ver o que é que está dando certo, o que é que está dando errado. E eu entendo, ele tinha que dar um discurso para a torcida, e isso tem que ser feito diariamente, quando o time está bem, quando o time está mal, e quando está mal, então nem se fala.
Mas o Fortaleza hoje ainda passa por um processo que é impressionante como as individualidades não conseguem. O Caleb segue jogando mal, o Caleb não consegue, não jogou a temporada passada e essa temporada continua sem render. E olha que não está tendo problemas físicos. Outros jogadores não conseguem acompanhar. Você tem, por exemplo, um Marinho que tem até mostrado muita vontade, é um cara muito brigador, mas a bola não está funcionando. E repito, o mais preocupante é quando você para pensar e lembra que o Fortaleza vai ter desafios maiores ao longo da temporada. Aquele otimista inverterado vai falar que no passado o Fortaleza passou de fase na Copa do Nordeste e também ali na classificação culposa. É verdade, mas não existia a sensação de um time sem força. Existia uma sensação de um time meio desinteressado com a competição. Isso não me passa dessa vez. Parece que a coisa é mais contaminada. Sábado contra o Fluminense tem que ser uma outra história. Tem que ser uma outra história. Se for o time sem capacidade de improviso, sem capacidade de se impor e principalmente de segurar a onda quando as coisas não dão certo no início para conseguir desenvolver o mínimo de um futebol competitivo, Fortaleza vai ter problemas. É, sem dúvida nenhuma, um momento de maior turbulência na gestão Juan Pablo Vojvoda. Maior, inclusive, do que o primeiro turno de 22. Falo porque no primeiro turno de 22 o Fortaleza fazia uma campanha brilhante na Copa do Nordeste, seria campeão. Foi campeão estadual, tudo bem, foi um campeonato que nem Clássico Rei teve, mas fez uma campanha muito boa dentro da Copa Libertadores, reagindo após 2 derrotas. Era claro que o sentimento no brasileiro era muito ruim, mas o time até jogava bem e não conseguiu os resultados. Dessa vez, nem os resultados estão vindo, muito menos a produção. Então, é um ponto que precisa ser feito uma inflexão. Precisa dar uma guinada de 180 graus, porque é complicado ficar, eu estou falando isso já em vídeos anteriores, normalizando os tropeços do Fortaleza por serem de início de temporada. Hoje foi apenas mais uma exibição desastrosa do Tricolor em 2025. De novo, agradecer a todo mundo que está inscrito no canal. Se você não está inscrito, por favor, se inscreve. Me segue nas redes sociais, tá? Vou deixar aqui os endereços do Instagram e do Twitter. E deixe seu comentário, o que é que você achou do jogo e principalmente qual a sua percepção desse momento do Fortaleza.